Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Hoje continuamos a nossa série histórica entrevistando todos os prefeitos que passaram pela administração da cidade de Osasco. Ele já foi vereador, deputado estadual e o único prefeito reeleito na história da nossa cidade. Estou falando do deputado estadual Emídio de Souza, a quem entrevistamos hoje. Emídio, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje no Fala aí, Jô. Ô, Jô, o prazer é todo meu. Quero te cumprimentar pelo programa, pela iniciativa, pela audiência. Cumprimentar também todos os seus telespectadores, internautas que acompanham aqui na Connect TV. Desejar muita sorte e dizer que é um prazer estar aqui conversando com você, principalmente sobre Osasco, que é a nossa paixão. Maravilha. Emídio, eu vou começar com uma pergunta que eu tenho feito a todos os nossos prefeitos que passaram pelo comando da cidade. Qual foi o maior desafio que você encontrou ao assumir a prefeitura de Osasco? Eu acho que planejamento, porque Osasco é uma cidade relativamente jovem e ela nunca se planejou muito para o futuro. Ela foi crescendo de maneira meio desordenada e eu achei sempre que Osasco tinha que se planejar. Então nós estruturamos um bocado o setor de planejamento, né? Porque com planejamento você enfrenta os problemas, alguns dão resultado no imediato, outros dão resultado no médio prazo e outros no longo prazo. Mas os problemas passam a ser enfrentados de maneira adequada. Eu sou uma pessoa apaixonada por planejamento urbano, eu acredito muito nisso. É claro que quando você pega uma cidade do zero, você pega uma área e ergue uma cidade ali, como é Brasília, com cidades planejadas, é uma coisa. Agora, quando você já tem uma cidade construída, às vezes de maneira inadequada, às vezes crescendo de maneira desordenada, e você tem que reordenar esse desenvolvimento, é mais difícil. Mas eu acho que nós tivemos passos importantes nisso. E pudemos implantar políticas que mudaram muito a vida da cidade na área de habitação, de infraestrutura urbana, de educação, de políticas de inclusão, desenvolvimento. Osasco atingiu um patamar de desenvolvimento econômico acelerado no meu período e eu até gostaria de falar sobre isso, que eu acho que isso é uma das coisas importantes para Osasco de hoje. E você, na verdade, foi eleito em 2004, né, e acredito que foi a primeira vez na história da nossa cidade que nós tivemos um prefeito ligado ao governo federal. Isso trouxe facilidades para que você desenvolvesse ainda mais a cidade de Osasco? Muito, isso ajudou muito. Eu peguei um período chamado período de ouro, não só para mim, mas de todos os prefeitos, de todos os partidos daquele período, que foram os anos entre 2005 e 2011. Foram anos que realmente o Brasil vivia um período de crescimento econômico mais acentuado. O governo federal tinha estruturado políticas de parceria com os municípios e com os estados que ajudavam muito. Então havia uma disponibilidade de recursos desde que você tivesse projetos. Então, Osasco não tinha projetos, vamos dizer, não tinha uma carteira de projetos importantes. Então nós tratamos primeiro de criar muitos projetos, na área de habitação, projetos de urbanização de favelas, projetos de infraestrutura, canalização de grandes córregos, abertura de grandes avenidas. E com isso foi possível obter um volume de recursos, né, importantes para a nossa cidade e que maturaram, foram projetos longos, alguns demoraram 2, 3, 4 anos para ficar de pé. Mas como você disse, eu fui o primeiro prefeito em Osasco a governar 8 anos direto, né? Fui reeleito e antes de mim, tanto o Guaçu Pitteri, quanto o Celso Giglio, quanto o Rossi tinham tido 2 mandatos, mas 2 mandatos intercalados, ficava anos fora e voltava. No meu caso, eu fiquei 8 direto, o que permitiu uma política mais perene, projetos que deu tempo de maturar os projetos, Projetos que você concebe, aprova nos órgãos ambientais, obtém financiamento, recursos para ele, bota em andamento e você vê ele terminado, né? A maioria tem alguns que ainda não, como foi o projeto do Braço Morto do Rio Tietê, que até hoje eu comecei, o Lapas deu sequência e até hoje ele ainda está patinando.
E me fala uma coisa, nós tivemos prefeitos que tinham uma visão muito para a saúde, outros para a educação. Qual foi a menina dos seus olhos durante o seu governo? Olha, eu tenho 3 coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito, sabe? Eu acho que na área de habitação, projeto de urbanização de favelas que melhorou, transformou favelas inteiras, como Portal do Oeste, como área BK no Jardim Veloso, sabe? Como Jardim Vicentina, Jardim Padroeira, Conjunto Vitória. Foram áreas que, vamos dizer, ninguém imaginava nada e foi feita uma cirurgia completa naquelas áreas. Hoje não se reconhece mais o que era. O caso do Morro do Socorro, além das habitações, é um projeto completo, porque tinha área de lazer, tinha um centro cultural, esportivo, né? Tinha escolas, tinha creches, tinha um projeto todo que foi feito, executado, e que me deu muito orgulho, sabe? Então, a área de habitação toda. Outra área é a área de educação, porque houve muita coisa nova nessa área, né? Projetos como Escolinha do Futuro, né? Que garantia para as crianças atendimento no contraturno escolar. Então, criança estudava de manhã, à tarde ela tinha judô, ela tinha futebol, ela tinha vôlei, ela tinha xadrez, ela tinha várias modalidades, né? Na própria escola ou em lugares próximos, clubes, igrejas, associações. E depois, e a mesma coisa, quem estudava à tarde tinha de manhã. Então, o projeto Escolinha do Futuro foi um vitorioso, projeto Recreio nas Férias, né? E toda uma concepção de educação que foi fazendo as coisas melhorarem. Além, é evidente, de uma modernização completa na rede escolar. A construção de 2 céus, que nós fizemos, no Santo Antônio e outro no Munhoz. Evidentemente, esses céus hoje não estão cumprindo o papel para o qual foram pensados, mas eles são equipamentos dos quais eu me orgulho. E a terceira coisa é a economia solidária. Eu acho que economia, de forma geral, eu fiz a economia de Osasco, nós fizemos, foi um conjunto, um trabalho conjunto com a Associação Comercial, com o SESCOM, com o pessoal da OAB, o novo Código Tributário de Osasco, que tirou a cidade de 25º Produto Interno Bruto, que tinha em 2004, e saltou para 11º nos meus 8 anos de governo. Depois, com o Lapas, ela deu mais um saltinho e ainda foi para 9º. Mas, então, isso assim, ter transformado a economia de Osasco na potência que ela é uma coisa que realmente me dá muito orgulho. Maravilha. E na área da educação também, você foi um dos responsáveis pela vinda da Unifesp aqui para Osasco. Exatamente. Você sabe que eu ainda não falo tanto disso, porque assim, a conquista foi no nosso governo, mas a construção do prédio, o terreno, a viabilização do terreno que era do Exército e passou para o Ministério da Educação, ali no Alto do Farol, aquilo foi tudo a operação feita naquela época. Como o processo de construção de uma universidade é uma coisa demorada, depende de recursos, depende do orçamento federal, depende de... Entra governo, sai governo e ele demora para sair. E eu achava que era muito importante ter universidade, nós cedemos o prédio da antiga Fito, um prédio da faculdade, construímos outro para a faculdade, aquele foi cedido por 20 anos para o governo federal, para a Unifesp, né? E hoje a Unifesp virou uma coisa importante, ela já tem hoje quase 2.000 alunos, né, em vários cursos, e o prédio iniciou-se a construção lá. Então pode demorar um pouco, mas a verdade é que ela já é uma realidade concreta. Não o prédio, mas a universidade em si. Sim, a universidade funcionando e funcionando a pleno vapor aqui na nossa cidade, né? Emílio, me fala uma coisa, a gente falou aqui dos seus feitos, mas quais foram as suas maiores dificuldades como prefeito? Eu acho que é assim, olha, uma dificuldade é a situação financeira de Osasco, o endividamento da cidade. Tinha dívidas de curto prazo, dívidas de médio prazo, dívidas de longo. As de curto prazo me complicaram muito a vida no início da gestão, sabe? Tinha dívidas com a Eletropaulo da ordem de quase 90 milhões de reais, era muito dinheiro, que nós parcelamos em 100 vezes, foi pago integralmente. Osasco tinha ficado 7 anos sem pagar energia. A energia pública, a energia das ruas, a energia que ilumina as ruas, a iluminação pública, né? Então nós passamos a pagar mensalmente e passamos a pagar o atrasado. Isso
Foi importante porque resgatou a credibilidade da cidade. A própria Eletropaulo passou a investir muito mais em Osasco, né? Nós tivemos muita dificuldade com capacitação de mão de obra da própria prefeitura. Uma prefeitura que não é de Osasco, Ju, ela tem que, do Port de Osasco, ela tem que ter um corpo técnico em todas as áreas, educação, habitação, finanças, jurídico, sabe, administração. Eu diria que, assim, uma cidade como Osasco, ela precisa de, uma prefeitura como a de Osasco, ela precisa de 300, 400 técnicos de boa qualidade, gente de formação técnica, de preferência concursados que façam parte, guarde a história da máquina, sabe? Passa prefeito, sai prefeito, mas ele preserva aquela memória, né? E eu acho que essa dificuldade foi no início. Eu consegui trazer muita gente, que trabalhou de maneira adequada, estruturou programas importantes, né? Operações urbanas, como foi a Operação Tietê 1, Tietê 2, né? Que previa a mudança da prefeitura aqui para a sede da Ervi, que está erguendo, é um tempo, mas é um tempo que faz a cidade se estruturar, né? Então, hoje, eu acho que a qualificação técnica, você ter um corpo técnico qualificado faz muita falta. E ali fez a diferença. Eu não sei como é que está a situação hoje, se há um corpo técnico qualificado ou não. Mas como você me perguntou das maiores dificuldades, essa foi uma delas. Finanças, naturalmente, mas essa, sabe, porque quando você não tem um corpo técnico, você tem dificuldade até de planejar. Mas foi um problema superado e eu acho que o Osasco foi em frente, isso que é importante. Hoje em dia nós temos muito essa parte da qualificação, né? Se as pessoas não forem qualificadas, nem o poder público e nem a iniciativa privada conseguem funcionar de maneira adequada. Então, parabéns pela sua visão nessa área que realmente é importantíssima. Agora, em relação à sua carreira, você começou no movimento sindical? Sim, eu tive um início no movimento sindical como metalúrgico de Osasco. Foi uma escola para mim importante, eu sempre fui um ativista sindical. E num dado momento eu resolvi disputar a eleição de vereador, foi em 88, fazem mais de 30 anos. E graças a Deus, a primeira vez que eu disputei, eu venci a eleição para vereador e aí, vamos dizer, a minha atividade sindical ficou para trás e eu passei a ser um agente político mesmo, um parlamentar. E aí, no início, como vereador, na oposição. Como foi naquele período? Porque você pegou aí um período de praticamente 14, 15, 16 anos como vereador de oposição, né? Apesar de ter sido depois também deputado por mais 2 anos antes de ser prefeito, né? Eu fui 4 anos deputado antes de ser prefeito. O que aconteceu assim, eu fui 12 anos vereador, passei por 3 prefeitos como vereador. Eu tive meu primeiro mandato com o Rossi, depois o Celso Giglio foi prefeito, depois o Silas. E aí eu fui candidato a prefeito, né? Veja bem, como toda atividade, você entra de um nível e você vai se amadurecendo. Eu, evidentemente, eu fui amadurecendo na atividade política. Eu diria para você que eu era mais radical quando eu era no começo, né? Eu era, né, na história da Câmara, nos anais da Câmara está registrado, assim, eu era uma pessoa de uma verve, de um discurso, de uma ofensividade grande, né? Muito fiscalizador, muito tal, mas isso também foi me qualificando. Eu aprendi muito a conhecer a máquina administrativa de Osasco, como ela funciona e os problemas da cidade, né? Porque eu sempre fui focado em solução, então eu via problema, mas ao invés de eu ficar só denunciando os problemas, eu apresentava saídas para ele já como vereador. Projetos, ideias, para o trânsito, para a questão da educação, para o emprego, para os tributos. E a cidade, eu quando cheguei na prefeitura, eu já estava razoavelmente escolado, sabe, no que fazer. Eu já tinha muito na cabeça o que fazer. Porque prefeito, assim, você pode ter assessor, você pode ter tudo. Mas você tem que saber o que faz. O prefeito tem que ter muito na cabeça o que ele quer, para que rumo que ele vai levar a cidade, que área que é prioritária, os recursos serão concentrados no quê, onde que ele vai obter recursos, ele precisa ser criativo.
Se tem uma qualidade que um prefeito tem que ter, é criatividade, porque dinheiro ele nem sempre vai ter. Quando você tem dinheiro, muito dinheiro na prefeitura, não exige muita criatividade. Criatividade exige mesmo quando você não tem. Você tem que falar, eu tenho que fazer pouco, tem que fazer muito com pouco dinheiro. Aqui não tem, eu vou fazer uma parceria com a iniciativa privada. Então, essa coisa é o grande desafio do prefeito. Então, a minha trajetória, Joa, foi uma trajetória que eu fui amadurecendo, fui aprendendo. Muitas das coisas que eu fiz no início, como vereador, depois eu vi que era preciso ser mais moderado. Hoje eu sou uma pessoa muito mais moderada do que já fui. Eu aprendi na vida política e acho que a vida é para isso mesmo, né? Maravilha. Bom, pessoal, a conversa tá boa, mas a gente precisa fazer uma breve pausa para os nossos comerciais. Já já a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Bom, pessoal, voltamos com o Fala aí, Jô, dessa noite, onde eu entrevisto o ex-prefeito de Osasco, hoje deputado estadual, Emídio de Souza. Emídio, voltando ainda a sua carreira política, né? A gente falou da época como vereador, mas também você foi deputado estadual por um pequeno período antes de ser prefeito da nossa cidade. Como foi esse contato com pessoas de fora da nossa cidade, pessoas às vezes muito mais experientes, você ainda um jovem político na época? Como foi ser deputado estadual lá nos idos do começo dos anos 2000? Olha, Jô, para mim foi importante porque, veja bem, de 1988 até 2000, eu tinha sido vereador e eu era uma pessoa que tinha contato quase que exclusivamente com os problemas de Osasco. Ao assumir o mandato de deputado, eu fui deputado 4 anos, 2 como suplente, que eu assumi, e 2 depois que eu me elegi titular. Então eu fui 4 anos, mas em 2 mandatos, né, na verdade. Aí eu passei a ter contato com o universo maior, que é o universo de São Paulo. Os deputados são muito ligados a outras cidades. Passei a ter contato com outros partidos, com gente com experiência política, gente que já tinha sido prefeito, que já tinha administrado. E eu estava meio me preparando para ser prefeito de Osasco, para ser candidato, né? Eu já tinha sido candidato em 2000, contra o Celso, quase ganhei, foi aquela eleição que ficou muito marcada em Osasco, e depois fui eleito em 2004. Então, para mim foi uma experiência muito rica, né? Ser deputado estadual é uma coisa boa, porque como a Assembleia está perto de Osasco, você consegue ser deputado e, ao mesmo tempo, acompanhar os problemas da cidade rotineiramente. Coisa que, às vezes, quando você é deputado federal, é mais difícil. Você tem que ficar 4 dias em Brasília. Quando chega aqui, você tem a sua família para dar conta, você tem os seus eleitores para conversar, reuniões e tal. Então, deputado estadual, aquele período foi muito rico para mim, me ajudou muito a chegar na prefeitura com uma bagagem muito maior. E você tocou no assunto da eleição de 2000, né? A eleição de 2000 hoje que está muito na moda, o VAR, a eleição de 2000 precisava de um VAR, né? Se tivesse VAR, foi uma eleição que ficou marcada em Osasco, é um tema sobre o qual realmente a cidade inteira acompanhou, né? Muita gente fala, mas teve um apagão, teve isso, teve aquilo. Mas o fato é o seguinte, para mim virou história, talvez eu estivesse mais preparado mesmo para ser prefeito em 2004, né? Eu acho que mas assim, aquilo me tornou uma pessoa muito conhecida em Osasco, né? Muita gente acompanhou, mostrou que a vida política nem sempre adianta você montar uma ampla coligação. Me lembro que naquela eleição o Celso era o prefeito e ele tinha uma coligação muito ampla, muito ampla. Eu não tinha quase nada. E as eleições terminaram rigorosamente empatadas naquela eleição, né? Então, ele venceu, mesmo tendo vencido, venceu com uma diferença muito pequena. Agora, uma coisa que você me permitiu, eu queria te dizer o seguinte. Você sabe que o que eu lamento é o seguinte, porque eu acho que Osasco, sinceramente, eu nunca fiz minha carreira desmerecendo os demais prefeitos. Eu acho que cada um entrou, fez o trabalho que era possível na sua época e a mim cabia fazer o melhor que eu pudesse na época que eu fui escolhido.
E eu sempre achei o seguinte, nós estamos em 2019, eu acho que Osasco passou uns 30 anos, sem brincadeira, numa rota ascendente, subindo em todas as áreas. A bem da verdade, eu acho que esse círculo virtuoso, ele começou talvez com o Rossi, lá atrás, quando ele foi eleito no final dos anos 80, o segundo mandato dele, que deu uma modernizada na cidade, deu uma cara de cidade. A gente que eu brigava muito na Câmara, porque ele construiu o viaduto metálico, fez o centro cultural, mas o Rossi, a verdade é que ele deu uma primeira cara para a cidade, né? Muita gente fala, mas não investiu em saúde, é verdade, mas ele fez Osasco. Depois veio o Giglio, fez um investimento em saúde importante, né? O Silas, ele não manteve o mesmo nível, mas ele a cidade não caiu. O Celso voltou depois, fez mais 4 anos. Eu fiz 8, o Lapas fez 4. Mas eu acho que entre 89, 88, 89 até 2016, 2017, Osasco viveu uma rota de crescimento. Ora na saúde, ora na educação, ora na habitação, ora na infraestrutura. Mas a cidade ganhou personalidade. Eu acho que é isso. Ela se tornou referência. Economia pujante, potente e tal. O que eu acho que acontece hoje um pouco é isso. Ela deu uma estagnada, ela não está encontrando, ela não encontrou ainda um rumo de retomada, de crescimento, de profissionalização. A primeira vez que eu vejo em 30 anos Osasco sem o impulso necessário que ela precisa. Entendo. E realmente é interessante nós ouvirmos essas suas palavras, porque foram gestões de prefeitos diferentes, de partidos diferentes, e esse reconhecimento é importante, né? Mais ou menos o que a gente faz aqui no nosso programa. Você sabe que muita gente pensa que por exemplo, eu quando eu era vereador, eu briguei muito com o Rossi, nós não éramos, eu também não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Talvez ele também não tivesse a paciência que ele tem hoje, né? Mas a verdade é que anos depois nós tornamos grandes amigos. A Ana Paula Rossi foi minha secretária de promoção social, né? O Rossi, pessoalmente, nós conversamos regularmente até hoje, trocamos ideias sobre a política de Osasco. O próprio Giglio, de quem imaginar, eu disputei 3 eleições seguidas com o Giglio, né? Eu disputei 2000, 2004, perdi 2000, ganhei 2004, ganhei 2008 dele. E depois o Lapas ganhou 2012 com meu apoio. E o Giglio, muita gente achava que eu era inimigo dele. Eu não era, nunca fui. Aliás, quando ele sofreu um acidente, quando veio o lamentável falecimento da dona Glorinha, eu fui na casa dele, eu visitei o Giglio na casa dele, nunca divulguei isso. Porque eu achei que era importante ele saber que eu sabia separar as coisas, entendeu? Do que era vida pessoal, do que era... Quando nós nos encontrávamos, já como eu prefeito, ele ex-prefeito, conversava muito sobre família, né? Ele tinha 5 filhos, eu tenho 5 filhos, nós conversávamos sobre a necessidade de manter os filhos longe desse ambiente, sabe? E como um prefeito tem que escolher um tempo para deixar para os filhos. Então, nós vivemos... Ao contrário do que muita gente pensa, nós tivemos civilidade no nosso relacionamento, na nossa convivência nesse período. E pegando o gancho que você colocou, a gente chega nos dias de hoje e não é muito o que nós vemos, né? A gente vê aí um clima de ódio, de guerra entre lados e lados, e seria importante realmente que tivesse essa evolução, vamos dizer assim, das pessoas estarem, né, tendo as suas divergências, tendo respeito cada um às suas ideias, a ideia do outro, mas que haja uma convivência que é o que se espera de um país democrático, né? E a mesma coisa que você falou na blindagem, vamos dizer, da família. Hoje nós vemos uma situação complicada, em que às vezes o presidente está tranquilo, mas vem um bombardeio justamente de quem devia estar do lado dele, né? Eu acho isso. Eu acho que a política é um terreno de debater ideias, né? Nós podemos discordar em tudo,
Mas nós podemos ter... Isso é comum no mundo inteiro, é assim. Você tem partido, você tem esquerda, tem direita, tem centro. Ora a esquerda governa, ora a direita governa, ora o centro governa, ora as pessoas escolhem alguém que não é nem de direita, nem de centro, nem do meio, nem de nada. Então, agora, a democracia ela precisa que você mantenha um nível de relacionamento, uma cordialidade, uma civilidade, sabe? De não querer destruir o outro, nem... Quando eu assumi a prefeitura, eu falei, bom, primeira coisa, tem gente que fala, eu vou pegar tudo que o outro fez, vou investigar, vou acabar com esse cara. Eu nunca trabalhei com isso. Eu sempre trabalhei o seguinte, eu acho que a função do prefeito é continuar o que está dando certo, melhorar o que precisa ser melhorado e principalmente fazer coisas novas, deixar a sua marca nas coisas. Agora, quando um prefeito faz uma escola, o outro chega e abandona, quem perde não é o prefeito que saiu, quem perde é a comunidade. Então, eu nunca me portei por isso. Eu acho que a política exige um nível de diálogo permanente, mesmo na discordância, mesmo no conflito de ideias, mesmo quando você é completamente... Lamentavelmente, hoje, nós estamos vivendo um período que eu acho que há muito ódio disseminado, há muita... As pessoas, ao invés de discutir num nível elevado, partem para uma agressão pessoal, da vida das pessoas, de tudo, sabe? Como se aquilo fosse uma luta como é que chama? Essa luta aí, MMC, MMA, essas coisas. Não é isso. A política é um confronto de ideias, sabe? Eu posso ter uma ideia de como gerir uma cidade, o outro pode ter outra ideia. A cidade tem que julgar, essa experiência deu certo, essa não deu, essa foi boa aqui, essa foi melhor aqui, sabe? Esse cuidou melhor disso, o outro cuidou melhor daquilo. Sabe? É disso. Eu acho que a democracia brasileira ela está precisando amadurecer, está precisando ser mais, sabe, aproveitar o que cada um tem de melhor e deixar de lado aquilo que ele não concorda, entendeu? Agora, me fala uma coisa. Durante todo o período antes do Emídio prefeito, o seu partido tinha um candidato que normalmente era o candidato do partido a prefeito e não levava muita chance. Quando veio em 2000 a mudança dentro do seu próprio partido e veio a sua candidatura, parece que tomou um outro rumo, né? Criou aquela esperança de que houvesse uma mudança, talvez a própria cara do partido tivesse mudado. Depois nós tivemos a eleição do presidente, que trouxe uma nova cara, né? Veio com uma nova roupagem, com um vice-presidente vindo do mercado da iniciativa privada, e foram anos mais ou menos que você trouxe para Osasco também, né? Teve um vice, que foi o Dr. Cury, que tinha uma história ligada à iniciativa privada, como médico, etc. Você acha que essa nova cara que você tinha foi fundamental para essa vitória e para a chegada do seu partido à prefeitura? Eu acho que foi. Pelo seguinte, antes de mim, o João Paulo disputou a eleição 3 vezes. Ele não chegou, mas o João Paulo teve um papel importante, que foi de implantar bem o PT de Osasco, dialogar. Mas ele tinha características, e tem, muito diferente, que não é nenhum demérito. O João Paulo ele sempre teve um perfil mais para deputado, mais para parlamentar, e foi um grande parlamentar, um cara articulador político. Tanto é que ele foi presidente da Câmara, foi líder, ele era... O único osasquense a ser presidente da República, né? Ele foi um grande, assim, ele tem talento para isso, para articular politicamente, para juntar partidos, dialogar com setores, sabe? E nisso ele tem muito mais do que eu. Eu acho que eu, como fiquei mais em Osasco por mais tempo, eu virei uma pessoa mais interessada nas coisas da cidade. Então eu conhecia mais os meandros da vida política da cidade, dos problemas. E acho que o eleitor se identificou mais comigo para aquilo. Isso não é nem um demérito, nem para ninguém. Agora, eu acho que você precisa ter qualidades. Eu aprendi uma coisa com o presidente Lula, que é o seguinte: você precisa juntar, né? Ele teve um talento especial ao trazer o Zé Alencar, que era um vice-presidente ligado ao mercado, um grande empresário, e que ajudou muito
Ajudou muito a estruturar a visão do Lula sobre política de juros, sobre, sabe, política industrial brasileira, tal. E no meu caso, você sabe que havia o Cury, o Dr. Cury é uma pessoa que eu adoro ele, um homem respeitadíssimo. Ele era assim, ele era como se fosse uma segurança para quem tinha gente que queria votar em mim, mas tinha medo. Mas o que vai vir nesse novo? Eu era uma coisa tão nova que as pessoas não sabiam. Então o Cury era alguém mais do passado, como se fosse uma garantia. Falou, ó, ele é uma garantia de que as coisas boas do passado vão continuar, mas ele vai trazer ideias novas para cá. Maravilha. Agora, falando um pouco da política nacional, o ano passado nós tivemos uma virada aí, mudou praticamente toda a classe política. Nós tivemos os grandes partidos do passado, PT, PSDB, diminuindo um pouquinho, o PSDB principalmente teve uma queda muito grande, e uma nova geração entrou. Mas muito na demonização dos políticos, né? Pessoas novas que talvez estejam mostrando aí que não tem tanto tino para a coisa. Como você vê essa mudança na política nacional? Olha, João, você sabe que os últimos anos eu tenho ficado muito ligado à política nacional porque eu sou da Executiva Nacional do PT. Eu fui coordenador da campanha do Fernando Haddad à presidência da República, andei muito com ele o país, sou advogado do Lula, então eu vivi muito esse meio, né? Eu acho que, assim, primeiro, dos grandes partidos, o PT foi o único que sobreviveu. Ele manteve a bancada federal do mesmo tamanho. O Fernando Haddad, apesar de ter perdido a eleição, ele fez 45% dos votos, fez 47 milhões de votos, que não é pouca coisa, para aquela situação, para a demonização que tinha sido feita do PT, ele foi um herói naquele momento, né? Eu acho que o Fernando Haddad é uma das boas coisas novas que tem na política brasileira, uma boa promessa. Eu acho que o Bolsonaro ganhou nesse vácuo. Esse vácuo, sabe? Primeiro, eu acho que demonizou-se a política demais, de tal forma que alguém que queria ser alguém longe da política, longe dos partidos tradicionais, longe da... Então, só que escolheram alguém que, vamos dizer, tinha baixa experiência para tocar o Brasil. Eu acho que isso custa caro agora. Nós estamos começando a perceber isso. Então, mas eu nunca culpo o eleitor. Eu acho que o eleitor ele age conforme as informações que tem, pelos interesses que ele tem. Ele queria algo novo. Ele acreditou num discurso mágico, né? Vamos resolver a violência botando arma na mão das pessoas. Bom, eu acho que não vai resolver dessa forma. Pode até gerar mais violência. Mas o eleitor tem o direito de acreditar naquilo que ele acha melhor. De fato, a situação da violência estava fora de controle. As pessoas estão sendo assaltadas no ponto de ônibus. É como quem diz, algo tem que ser feito. Isso que está aí até hoje não está servindo. Eu preciso de uma solução. O trabalhador sai de casa de manhã, a mulher sai de casa, a empregada doméstica é assaltada, o jovem tem o tênis roubado. É evidente, as pessoas não queriam mais aquilo. E acreditaram num discurso meio fácil, olha, eu vou acabar com isso aqui, né? Como o Brasil não é um país simples, é um país complexo, agora nós estamos vendo que as coisas são bem mais complicadas do que isso, né? Exige uma capacidade de formulação, de unificar o país, né? De pacificar o país. Porque esse é o problema. A disputa eleitoral pode ter uma coisa muito dura, mas passada ela, o presidente tem que ser o primeiro a chamar as pessoas e falar, olha, nós temos um país para cuidar agora, então vamos... A impressão que eu tenho é que ele continua na guerra, ele continua como se estivesse no palanque, batendo, agredindo, aí a situação do país fica difícil. Maravilha, bom, o papo tá bom, mas precisamos encerrar. Emílio, sua mensagem de encerramento para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa juventude. Olha, eu sou alguém que eu acredito na política como ferramenta para transformar, para melhorar a vida das pessoas. Eu não acho que há outra forma de transformar a vida das pessoas para melhor, nem do país, nem do Estado, nem das cidades, que não seja pela política. Então, eu acho que a política deve ser um território para isso.
e tem que ser ocupada pelos bons, em que partido quiser. Eu escolhi o meu, nunca saí, não acho que meu partido é perfeito, acho que tem problemas, mas é o que eu tenho, eu acho que todos os outros têm também, né? Agora, eu sou uma pessoa que eu prezo muito aquilo que eu conquistei, a confiança que as pessoas têm em mim, e eu vou continuar trabalhando agora como deputado para que isso seja cada vez mais intenso, para que as pessoas confiem, recuperem a confiança na política, sabe? Não nessa política, sabe, errada, política de benefício pessoal, mas na política limpa, na política capaz de formular ideias, capaz de olhar nos olhos das pessoas, de trazer novidade, de melhorar concretamente a vida de milhares. E com isso eu coloco meu mandato à disposição de todo mundo, não só de Osasco, mas da região. Eu tenho uma responsabilidade, porque eu fui o único deputado eleito aqui. Eu vou ficar à disposição, vou ter um escritório em Osasco que eu vou inaugurar nos próximos dias, aqui na André Manojo. Mesmo quem não conseguir, pode me contatar pelas redes sociais ou pode me contatar diretamente na Assembleia. Eu vou ser um deputado, eu sei que eu tenho compromisso com o Estado como um todo, mas dentro das 645 cidades, tudo que eu puder fazer em primeiro lugar por Osasco, eu vou fazer. Maravilha. Bom, pessoal, eu entrevistei hoje o ex-prefeito de Osasco e hoje deputado estadual, Emílio de Souza, a quem eu agradeço imensamente a presença aqui no Fala aí, Jô. E a semana que vem a gente volta com mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Até lá, uma boa noite a todos.